Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a vocês que estão conectados com a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e ainda lar para você pertencer e se conectar pelo seu celular ou computador. Estamos mais próximos do que você imagina. Aqui agora eu vou compartilhar pessoalmente para você a 18ª parte das mensagens transformacionais nas epístolas que escreveu o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Aqui agora eu vou compartilhar a continuação do testemunho do apóstolo São Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21, Paulo como pastor. Deus quer falar com você. Quero agora que você se sinta confortável aí sentado no sofá, na cadeira ou em qualquer lugar que se encontra. Deus está chamando você. A chamada de Deus é irresistível. Paulo, o pastor, Filipenses 3, 17 a 19. Irmãos adelfos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Como se sente quando olha para si mesmo? Sente que precisa mudar alguma coisa? Se um homem tira os olhos de Deus e confia em sua própria força, você pode esperar sua queda. Vou compartilhar agora 4 verdades acerca do apóstolo São Paulo como pastor. Em primeiro lugar, Paulo é aquele que dá o exemplo de doutrina e de vida. Adelfos, irmãos, sede imitadores, simemetes meus, e observai os que andam peripateo, segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3,17. O apóstolo São Paulo era um paradigma para os cristãos, tanto na questão da doutrina quanto na questão da ética. Ele, o apóstolo São Paulo, era modelo
tanto na teologia quanto na vida. O ensino do apóstolo São Paulo e seu caráter eram aprovados. Você concorda? A vida do apóstolo São Paulo confirmava sua doutrina, e sua doutrina norteava a sua vida. Ele, o apóstolo São Paulo, recomendou a Timóteo, seu filho na fé: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo chama a atenção para si mesmo em face de sua profunda percepção apostólica como homem do Espírito, opondo-se àqueles que afirmavam ter conhecimento superior dos caminhos de Teós. Assim, o apóstolo Paulo chamava os cristãos à obediência à autoridade apostólica, algo mais do que um convite a que se imite o modo de vida do apóstolos. Pense mentalmente nessa mesma linha de pensamento quando o apóstolo Paulo nos ordena a seguir seu exemplo. Adelphos, Gnomai, sede imitadores, simemetes, mu de mim, os meus, Filipenses 3,17. Ele acrescenta uma explicação, pois, Filipenses 3,18. O elo de ligação entre esses dois versículos é o seguinte: o apóstolo Paulo ordena os cristãos a imitá-lo, fazendo assim, os cristãos estariam vivendo de acordo com a verdade da cruz e ainda mais da parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os teossote. Em outras palavras, quando as verdades sobre a cruz e da parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo e os teossote são assimiladas, certamente um caminho de vida segue naturalmente. Percebeu o poder dessas palavras? Imitadores. Em segundo lugar, o pastor é aquele que protege dos falsos mestres o rebanho. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam peripaté ou entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, claion, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. O apóstolo Paulo pregou a verdade e denunciou o erro, a heresia. Ele, o apóstolo Paulo, promoveu o evangelho de Jesus Cristo e os teossote e combateu a heresia. Paulo não fazia relações públicas acerca da verdade para agradar as pessoas. Ele, o apóstolo Paulo, chamou esses falsos mestres de inimigos da cruz de Jesus Cristo e os teossote. Quer saber quem eram
esses inimigos da cruz de Jesus Christos Ios Theos Soter, o apóstolo São Paulo está falando acerca dos mesmos judaizantes, já descritos em Filipenses 3:2, uma vez que eles acrescentavam à lei de Moisés a obra da redenção que Jesus Cristo Ios Theos Soter havia realizado na cruz. Por causa de sua obediência às leis alimentares do Antigo Testamento, pois o Deus deles é o ventre, e sua ênfase sobre a circuncisão corresponderiam a gloriar-se em algo que deveria ser motivo de vergonha. Os judaizantes eram inimigos da cruz de Jesus Cristo Ios Theos Soter, porque este deu cabo da religião do ritualismo como meio de chegar até Deus. Com a morte de Jesus Cristo Ios Theos Soter, o véu do templo de Jerusalém foi rasgado e agora o homem tem livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo Ios Theos Soter, o novo e vivo caminho. O que eles, os judaizantes, consideravam uma linha divisória entre os homens, a circuncisão, e Jesus Cristo Ios Theos Soter derrubou por meio da sua morte na cruz. E também ressuscitou ao terceiro dia para nossa redenção e justificação. Posso ainda afirmar que o apóstolo Paulo ainda está falando dos libertinos e sensualistas glutões e grosseiramente imorais. A natureza pecaminosa é propensa a saltar de um extremo a outro, ou seja, do legalismo à libertinagem. Assim, esses falsos mestres eram aqueles que transformaram a liberdade cristã em libertinagem. Na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, apresenta advertência contra aqueles que dizem: pratiquemos males para que venham bens. Romanos 3:8. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Romanos 6:1. Porque estes tais não servem a Christos ou Kyrios, e sim ao seu próprio ventre, e com suas palavras lisonjas enganam o coração de incautos. Romanos capítulo 16, versículo 18. A Bíblia diz: eu acredito. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo enfrentou tanto os ascetas que proibiam o casamento, quanto os libertinos que diziam que tudo é permissível. De modo idêntico, ainda hoje, a graça de Deus é recebida em vão por aqueles que continuam a viver sob a lei e pelos que pensam que devem permanecer no pecado para que a graça aumente. Essa é a ideia gnóstica. Em terceiro lugar, o pastor é aquele que exorta com firmeza e com lágrimas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, legam, e agora vos digo, até chorando, traiam.
que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo tem firmeza e doçura. Ele, o apóstolo Paulo, exorta com a clareza da sua mente e com a profundidade do seu coração. Ele, o apóstolo Paulo, tem argumentos irresistíveis que emanam da sua cabeça e convencimento pelas lágrimas grossas que rolam da sua face. O apóstolo Paulo não é um apologeta ferino e frio, mas argumenta com irresistível clareza e com eloquência das lágrimas. O apóstolo Paulo chora sobre aqueles a quem ele ensinou e sobre aqueles a quem repreendeu. No apóstolo Paulo havia uma sincera união de verdade e amor. Ele, o apóstolo Paulo, advertiu sobre o erro e chorou sobre aqueles que permaneceram nele. Eu continuo pensando, o zelo pastoral de Paulo o levava a lágrimas na defesa de suas ovelhas. Ele, Paulo, se comovia ao perceber que algum perigo os ameaçava. O apóstolo Paulo era não só um homem de agudo discernimento e inaquebrantável decisão, mas de emoção ardente. É bem provável que esses mestres estivessem posando como modelos de liderança cristã, como consequência minando a autoridade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está emocionalmente comovido enquanto escreve, até chorando, talvez muito mais por causa de cristãos que abandonaram suas igrejas do que pelos mestres que os descaminharam. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, o pastor é aquele que não engana acerca dos falsos mestres. Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Como se sente quando olha para si mesmo? Sente que precisa mudar algumas coisas? Se o homem tira os olhos de Deus e confia em sua própria força, você pode esperar sua queda. O apóstolo Paulo destaca 4 características dos falsos mestres. Os falsos mestres adoram a si mesmos. Paulo diz, o Deus deles é o ventre. Filipenses 3,19. Eles viviam encurvados para o próprio umbigo, visto que a palavra grega para ventre, koilia, pode significar útero ou umbigo. O apóstolo Paulo pode estar simplesmente comentando o egocentrismo deles. Assim, tudo quanto fazem é fixar os olhos no próprio umbigo. O Deus deles é eles mesmos. A vida deles é centrada nelas mesmas.
são adoradores de si mesmos, em vez de procurar manter seus apetites físicos sob controle, compreendendo que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, no qual Deus deve ser glorificado. Essas pessoas se entregam à glutonaria e à licenciosidade. Você sabia? O apóstolo Paulo está rechaçando a ideia de que o homem vive para comer em vez de comer para viver. Jesus Cristo Zios Theosote rejeitou a proposta do diabo em transformar pedra em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, grapai, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. A glutonaria é obra da carne, assim como a prostituição, a idolatria e a feitiçaria. Ouça agora: os falsos mestres inverteram os padrões morais. Paulo continua: e a glória deles está em sua infâmia. Filipenses 3,19. Eles, os falsos mestres, deveriam ter vergonha daquilo em que se gloriavam. Eles, os falsos mestres, escarneciam da virtude e exaltavam o opróbrio. Os falsos mestres ao mal chamavam o bem e ao bem mal. Os falsos mestres faziam das trevas luz e da luz trevas. Os falsos mestres colocavam o amargo por doce e o doce por amargo. A Bíblia diz: ai dos que a mal chamam bem e ao bem mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Eles, os falsos mestres, não apenas levavam a bom termo os seus maus desígnios, mas ainda se vangloriavam disso. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, ou que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aos que assim procedem. Romanos 1,32. A glória deles, a glória desses falsos mestres é a infâmia. A recompensa deles é fugaz. A decepção deles é certa. A ruína deles é veloz. Eles, os falsos mestres, têm suas mentes voltadas apenas para coisas materiais em vez das espirituais. O apóstolo Paulo é enfático quando diz: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3,19. Eles, os falsos mestres, vivem sem a dimensão do eterno. O coração dos falsos mestres está sedento de coisas materiais em vez de buscarem as riquezas espirituais. Essa história ainda se repete hoje. Esses obreiros fraudulentos, sem nenhum escrúpulo, mercadejam o evangelho da graça para alimentar a sua ganância insaciável. Hoje, a religião para muitos tem sido um bom negócio, uma fonte de lucro, um caminho fácil de enriquecimento. O mercado da fé tem produto para todos os gostos. A oferta é abundante.
A procura é imensa, a causa é a ganância, a consequência é o engano, o resultado é a decepção, o fim da linha para os falsos mestres é o inferno. Você sabia? Eles, os falsos mestres, caminham inexoravelmente para a perdição. O apóstolo São Paulo é claro em afirmar: o destino deles é a perdição. Filipenses 3,19. Não há salvação fora da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. O caminho da heresia desemboca no abismo. O destino dos hereges é a perdição apoleia. Perdição apoleia não é o mesmo que aniquilamento. Não significa que cessarão de existir. Ao contrário, significa punição eterna. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Kyrios e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo Paulo, o cidadão do céu. A Bíblia diz: pois a nossa pátria politeuma está nos céus, de onde também aguardamos o Kyrios, Jesus Cristo, Filipenses 3,20, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar-se todas as coisas. Filipenses 3,21. Se sente pronto a obedecer? O apóstolo Paulo, depois de escrever o presente, falando da sua corrida rumo ao prêmio e após demonstrar o seu zelo pastoral, alertando acerca dos falsos mestres, Paulo lança seu olhar rumo ao futuro, que destaca 3 gloriosas verdades que são âncoras da nossa esperança. Em primeiro lugar, o céu é a nossa pátria, pois a nossa pátria politeuma está no céu, de onde também aguardamos o Kyrios, Jesus Cristo. Filipenses 3,20. Eu fico imaginando. O apóstolo Paulo utiliza o substantivo politeuma, pátria, que não se encontra em parte alguma do Novo Testamento. Essa palavra grega politeuma, pátria, descreve sobretudo a conduta dos cristãos filipenses no mundo. Se a pátria deles está nos céus, a conduta deles precisa ser compatível com essa cidadania, assim como Filipos era uma colônia de Roma em território estrangeiro. A igreja de Jesus Cristo, Rios Teosote, é uma colônia do céu na terra. Eu e você somos peregrinos neste mundo hostil. Não somos daqui, nascemos de cima, do alto, de Deus, do Espírito Santo. O céu é a nossa origem, o nosso destino. O nosso nome está arrolado no céu, está registrado no livro da vida. É isso que determina nossa entrada final no país celestial. Por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão contentou-se em viver em uma tenda. Por causa da expectativa
da recompensa do céu, Moisés dispôs-se a abrir mão dos tesouros do Egito. Por causa da esperança de vivemos com Jesus Cristo e Theosote no céu, precisamos buscar uma vida de santidade hoje, aqui e agora. O céu é um lugar e um estado. É o lugar da morada de Deus e da sua igreja resgatada em um estado de bem-aventurança eterna, onde jamais entrarão a dor, a lágrima, o luto e a morte. Em segundo lugar, a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e Theosote é a nossa esperança. O apóstolo Paulo ainda afirma, de onde também aguardamos o Kyrios, Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Vou apresentar a vocês 3 verdades importantes. Quero que fiquem atentos. Aquele que vem é o Salvador, o Kyrios, Jesus Cristo. Ele é o Salvador e o Senhor. Nele, Jesus Cristo e Theosote, nossa salvação foi realizada e consumada. Ele, Jesus Cristo e Theosote, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e voltará em breve. Aquele que vem está no céu, assentado à destra do Pai. Jesus Cristo e Theosote está no céu em uma posição de honra. Ele, Jesus Cristo e Theosote, está no trono e tem o livro da história em suas mãos. Jesus Cristo e Theosote governa e reina soberanamente sobre a igreja e todo o universo. Aquele que vem é o conteúdo da nossa esperança. A igreja é a comunidade da esperança. Eu e você somos um povo que vive com os pés no presente, mas com os olhos no futuro. Eu e você vivemos cada dia na expectativa da iminente parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo e Theosote. Cada geração sucessiva da Igreja de Cristo desfruta o privilégio de viver como se fosse a geração que haverá de saudar o retorno de Jesus Cristo e Theosote. A esperança do regresso de Jesus Cristo e Theosote tem poder santificador, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3:3. A Bíblia diz: eu acredito. Em terceiro lugar, a glorificação é a nossa certeza inequívoca, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que até tem de nos subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 21. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo Paulo destaca alguns pontos importantes. O nosso corpo será glorificado na parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo e Theosote. O nosso corpo será glorificado quando a trombeta de Deus soar e Jesus Cristo e Theosote vier com seu séquito de anjos, acompanhado dos santos glorificados, os mortos em Jesus Cristo e Theosote ressuscitarão com corpos
imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos e celestiais. Os vivos, nessa ocasião, serão transformados e arrebatados para encontrar o Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter nos ares. Assim estaremos para sempre com o Kyrios. A Bíblia diz, eu acredito. O nosso corpo será semelhante ao corpo da glória de Jesus Christos Ios Theos Soter. Nosso corpo de humilhação, sujeito à fraqueza, à enfermidade e ao pecado, será revestido de imortalidade e brilhará como o sol no seu fulgor, brilhará como as estrelas no firmamento, e será um corpo tão glorioso quanto ao corpo da glória de Jesus Christos Ios Theos Soter. Amados agapetos, agora somos tecnon de Deus, filho de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. A Bíblia diz, eu acredito. A glorificação do nosso corpo se dará pelo poder infinito de Theos. O apóstolo Paulo afirma, segundo a eficácia energéia do poder dinamai, que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Maravilhosa é a eficácia energéia, grego, da dinamite, dinamai, de Jesus Christos Ios Theos Soter, isso é, seu poder. Essa energia é seu poder em ação, o exercício de seu poder. O termo subordinar, hipotasso, significa organizar em ordem de dependência do inferior ao superior. Esse é o problema hoje em dia, não colocar as coisas na devida ordem de prioridade. Uma vez que seus valores se encontram distorcidos, você desperdiça seu vigor em atividades inúteis e a visão está de tal modo obscura que a parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Christos Ios Theos Soter, não parece ter qualquer poder para motivar sua vida. Não há nada impossível para Jesus Christos Ios Theos Soter. Ele pode tudo quanto ele quer. Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, tomará nosso corpo de fraqueza e fará dele um corpo de glória. Aqui há continuidade e descontinuidade. Será outro a partir do que existe, mas outro totalmente novo. O apóstolo Paulo conclui este capítulo 3 de Filipenses atingindo o grau máximo da escada, desde a conversão, com seu repúdio a todos os méritos humanos, a justificação e a santificação, como alvo da perfeição, sempre mira, atinge a grande consumação, quando alma e corpo, a pessoa por inteiro, em união com todos os santos, glorificará a Deus em
Jesus Christos ios Theosote nos novos céus e nova terra pelos séculos dos séculos. E tudo isso pela soberana graça e poder de Deus e para sua eterna glória. Gostou do conteúdo transformacional da palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Filipenses capítulo 3? Quero saber sua resposta. Agora, de verdade, quer entregar sua alma a Jesus Cristo? Você sente que a sua alma está longe de Cristo? Você sente que a sua alma não está salva pela fé em Cristo? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Quer agora entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Venha, 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 venha rapidamente para Jesus Cristo. Entregue sua alma para Ele enquanto você respira. O ar da graça de Deus.